Boa noite. Es con inmensa alegría que estamos realizando este maravilloso encuentro sobre espiritualidad e inmigración. Es un evento realizado en un marco do proyecto Migrantes y Refugiados, Desafíos da Casa Común 2, Tecendo Sororidades entre Mulheres, organizado pelo CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs aqui no Brasil, e apoiado por Pão para o Mundo. O objetivo do projeto é contribuir para a superação da xenofobia, do racismo e do fundamentalismo religioso nas comunidades religiosas e na sociedade brasileira em geral. É um projeto que estamos realizando entre a cidade de Joinville, em Santa Catarina, e na cidade de São Paulo. Somos uma equipe que coordena este projeto, no que se encontra Romy Benke, que é a secretária-geral do CONIC, Lisandra Carpes, do Centro de Direitos Humanos em Joinville, de Paula Mancini, do Exército de Salvação, Eliade Santos, da Casa Metodista na Luz, e Yuri, aqui em São Paulo. Primeiramente, queremos agradecer a presença das nossas queridas convidadas, entre as que se encontra Mirlene Lucien, da República do Haiti, né? O primeiro país latino-americano independente dos processos de colonização. Também contamos com a presença da Giovanna Moya, do Estado Plurinacional da Bolívia, um país andino, com mais de 34 idiomas indígenas reconhecidos como oficiais, e da nossa querida Ivone Guevara, daqui do Brasil, país onde nos encontramos, país de acolhida, país de contrastes, de complexidades, que se não fosse pelo desmatamento, estaríamos falando do orgulho desse verde Brasil que tanto cantou Mercedes Sosa. Para as pessoas imigrantes e refugiadas que somos, o Brasil é apresentado como um país de hospitalidade, como um país de acolhida de diferentes culturas e de diferentes povos. No entanto, o Brasil apresenta uma enorme desigualdade não superada historicamente, econômica, social, e atravessado por um racismo estrutural que aprofunda mais essas desigualdades. E esse contraste e essa realidade de desigualdade e de racismo estrutural também ele é atravessado nessa realidade de imigração e de refúgio. Há uma marcada diferença nessa cultura de acolhida para os imigrantes, para as pessoas brancas, com certas condições econômicas. Há pouca acolhida, pouca simpatia para pessoas imigrantes que vêm dos países da África, que vêm dos países da América Latina, brancas e indígenas também. Há um impacto diferenciado nessa acolhida, né? E nesse racismo e nessa xenofobia estrutural do Brasil. Por outro lado, também nós encontramos aqui no Brasil grandes conquistas, como é a lei de imigração, né? Uma lei que já não reconhece, que supera, né? Já não reconhece os imigrantes, as imigrantes e refugiadas e refugiados como ameaça à segurança nacional, mas reconhece como pessoas portadoras de deveres e de direitos, e essa é uma grande conquista, junto com outras leis também, né? Mas, infelizmente, nós estamos em um contexto de ameaças e de retrocessos que também têm impacto nas políticas públicas relacionadas com a população imigrante. Então, nós temos o desmonte de políticas
públicas relacionadas com a população imigrante e refugiada. Com relação à temática de nossa live hoje, espiritualidades e imigração, né? Nós nos perguntávamos a que realidade corresponde que hoje nós estejamos falando dessa temática e que atravesse ou se relacione imigração e espiritualidade. E a primeira, foram perguntas que foram surgindo. A primeira é como viver em uma situação de imigração onde a fragilidade e a vulnerabilidade, em muitas ocasiões, parece que se torna a realidade mais forte para nós, imigrantes ou refugiados. Nesse contexto de pandemia, como viver nessa condição de isolamento, onde o contato, onde o encontro, onde a vivência coletiva, onde as redes de apoio é fundamental para as pessoas imigrantes e refugiadas? Como vivemos en este lugar? ¿De onde tiramos nossas forças? Quais são nossas fontes, donde tiramos nossas sabedorias, donde nos alimentamos para viver? E a outra pergunta é, o que nós, como pessoas imigrantes e refugiadas, trazemos? O que deixamos? O que acolhemos como fontes neste caminho? E quais são essas fontes que nós precisamos recuperar? Então, são com estas perguntas que nos fizemos neste caminho que iniciamos esta maravilhosa live com estas queridas convidadas. Então, para iniciar, gostaríamos que a Giovana faça uma breve apresentação dela, né, para que as pessoas saibam quem é a Giovana, ainda que eu falei. Pois ela pode, com sua própria voz, falar um pouquinho ela que faz aqui em São Paulo, onde ela mora, quem é ela, por aí vai. Então, Giovana, com você a palavra. Obrigada, Yuri. Obrigada a todas as pessoas que estão assistindo. Obrigada pelo convite para participar desse bate-papo, que é bem importante, que traz um tema bem relevante. Então, eu sou uma imigrante boliviana, moro no Brasil faz 13 anos, sou da nação Quechua e sou membro fundadora de um coletivo de mulheres imigrantes de diversos países, que é a equipe de base WARMIS, que promove a não violência ativa e a não discriminação. E realizamos diferentes atividades aqui em São Paulo, ocupando os espaços públicos e também promovendo a valorização da diversidade e esse diálogo entre as culturas. É isso. Obrigada, Giovana. Se por enquanto isso. Bom, temos um problema técnico com a companheira Mirlene do Haiti. Então, a Ivone, se pode fazer uma breve apresentação. Então, eu sou Ivone Gebara, eu vivi muitos anos, 34 anos no Nordeste do Brasil, por isso que eu me sinto mais de meio nordestina, e agora estou em São Paulo. Eu fui muitos anos também professora de filosofia e teologia no Nordeste, e agora eu continuo fazendo as minhas assessorias de vez em quando com movimentos populares, e tenho uma história que depois eu vou contar daqui a pouco com a imigração. Então tenho a experiência indireta, mas tenho uma certa experiência com as questões de imigração. Eu quero agradecer muito ao CONIC, muito especialmente a vocês do CONIC que pensaram, a Yuri aqui em São Paulo, que me convidou,
eu acho esse encontro de fundamental importância para não só para nos apoiarmos mutuamente, mas para tornar claro para o Brasil, mais do que o problema da imigração, quem são os imigrantes e o que fazem os imigrantes para construir o Brasil e construir as suas próprias vidas, né? Não é o Brasil que constrói apenas ou abre espaços para os imigrantes é que abrem os espaços brasileiros, que abrem as grandes questões de uma humanidade terrícola e não apenas uma humanidade cerceada em países, em identidades fixas que acabam atrapalhando mais do que ajudando o desenvolvimento da vida. Muito obrigada pelo convite, estou com vocês. Não ouço a Yuri. Tá. Desculpem. Digo, infelizmente no estamos consiguiendo que a compañera do Haití, a Mirlene, ela consiga entrar. Entonces esperemos que no transcurso ela consiga entrar. Então vamos a dar, a continuar, pois, a nossas falas. E aí, então, damos a palavra a Ivone, não é? Que durante uns 15 minutos aproximadamente ela nos deliciará com sua fala. Muito obrigada. Então, o título dessa conversa, como nós recebemos, era Espiritualidade e Imigração. E eu queria inverter, eu queria falar primeiro um pouquinho da imigração, porque essa palavra imigração, para mim, ela é o caminho para chegar à questão da espiritualidade de quem vive essa experiência de imigração. Então, acho que é importante a gente ter na memória que, durante séculos, a imigração mais local e a grande imigração, estou usando a mesma palavra para os dois fenômenos, mas elas não eram problema, porque os seres humanos, em grande parte, eram caracterizados pelo nomadismo. Muitos grupos ficavam um tempo num lugar, saíam, iam para outro, plantavam num lugar, depois, por alguma razão, saíam, e a gente poderia, não temos tempo para isso, mas lembrar que existe uma história nômade, uma história da humanidade nômade, e que esses processos de fixação, cada um no seu canto, no seu país, e com a declaração da propriedade privada, isso aqui é meu, depois a declaração de constituição das diferentes nações, essa é a nação, e quando a gente sabe muito bem que os processos de colonização é que acabaram dividindo nações, né? Quem determinou os limites entre Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, Brasil e Bolívia, quem determinou isso? Quer dizer, foram as políticas que determinaram como se diz em espanhol, o aislamento dos povos, a tornar os povos ilhas, não é? Então, esse nomadismo, essa imigração se torna problema na medida em que a constituição dos países, na medida em que se estabelecem regras de fronteiras fixas, divisão de etnias, os tupis por aqui, os guaranis para lá, os quechuas aqui, os aimaras para lá, essa separação, digamos assim, dentro do Estado, criou uma série de problemas, sem falar da religião, ou especialmente
do cristianismo, no tempo da colônia, mais o catolicismo, e depois a entrada do protestantismo também tiveram um papel importante, porém tiveram um papel divisor dos muitos povos, né? Agora, a partir do século XIX, XX e XXI, o processo de imigração toma outra feição, né? Não se imigra porque a gente precisa sair, até se diz, e é verdade, todos nós somos imigrantes, né? Todos nós saímos de algum lugar e estamos em algum lugar, né? E a partir, especialmente do século XX e XXI, então, o que acontece? O planeta Terra passa a se tornar uma mercadoria e passa a se tornar um território de todos. E se torna território não se torna território de todos, se torna território de minorias. E essa grande onda de gente que atravessa mares, que morre nos mares, que sai andando daqui até outros lugares em busca de trabalho, aqui mesmo no Brasil, do norte para o sul, do nordeste para o sul, e depois se volta de novo e se vem de novo. Então, e o que me parece impressionante é que agora ser nômade é sinal de ser desprestigiado, é um desterro, e temos uma população de milhares e milhares de desterrados pela terra, de desplaçados, de imigrantes, e esses imigrantes são quase considerados intrusos, a não ser quando esses imigrantes são donos de grandes empresas ou, sei lá, pessoas ricas que decidem se estabelecer no Caribe ou em alguma praia brasileira, ou sei lá. Então, quem tem dinheiro não é intruso, quem não tem dinheiro é intruso. Então, agora, esse contexto social, político, ele é carregado de histórias pessoais, de histórias individuais. E se vocês me permitem, eu gostaria de introduzir de uma forma muito breve a minha experiência de imigrante. Eu nasci no Brasil, mas eu sou filha de imigrantes. Minha mãe veio da Síria e meu pai veio do Líbano. E se conheceram aqui, se casaram, mas o que eu quero dizer é que eles se conheceram, se casaram, tiveram 3 filhas, eu sou a do meio. Eu quero dizer que minha mãe mal falava o português quando eu nasci. E eu acho que a primeira língua que eu ouvi foi o árabe. E as primeiras canções de ninar e as primeiras músicas foram em árabe. E também as primeiras repreensões que eu recebi foram em árabe. Não, era em árabe, lá. Então, vocês podem imaginar o quanto isso também vai marcando a maneira de ser, a minha espiritualidade, o meu jeito de viver. Eu vou ser um pouco mais breve, eu tinha outras ideias para partilhar com vocês, mas eu acho que o importante é saber que a gente recebe marcas. Por exemplo, eu tinha vergonha quando viam as minhas colegas de escola e minha mãe falava em árabe comigo. Eu não queria que ela falasse em árabe, eu queria que ela falasse em português comigo. Ou se ela fosse pedir alguma coisa na frente das minhas colegas, ela falava em árabe. Mas claro que ela falava em árabe porque ela não sabia falar bem o português.
isso me incomodava. E quando minha mãe falava de Deus, ela nunca nos ensinou nada de religião. Eu via minha mãe todo dia abrir a porta da cozinha e ela rezava alguma coisa em árabe, mas eu ouvia alguma coisa assim, que ela dizia assim, pelas minhas 3 filhas, Deise, Ivone e Odete, pela minha mãe, ela lembrava para alguém e eu ficava assim, meio extasiada, e ela agradecia, eu escutava aquele sussurro de agradecimento. E depois eu fui para uma escola religiosa católica, aí que eu aprendi religião. E quando eu aprendi religião, eu perdi a espontaneidade de agradecer, com a porta da cozinha aberta, com algumas plantas no jardim, de agradecer e pedir alguma coisa. Eu não sabia para quem que ela pedia, mas para mim era uma coisa bonita, que eu ficava assim, como uma formiguinha, assim, olhando. E quando eu entrei na escola, eu tinha 6 para 7 anos, aí começou o pecado venial, o pecado mortal, Deus. Eu morria de medo de Deus, eu nunca gostei de Deus. Eu achava temeroso Deus, eu tinha medo de Deus. E falavam, Deus te castiga, Deus vai te castigar. Então, eu vivi 2 mundos. O mundo da religião aprendida foi um mundo que me provocou muito medo. E o mundo da religião da minha casa não me provocava medo, mas eu acabei cedendo para o mundo da instituição da religião, mais do que para o cotidiano de agradecimento da vida que viviam os meus pais, especialmente a minha mãe. Então, eu queria dizer nessa hora que espiritualidade não tem a ver com as teorias que nós aprendemos, né? Por muito tempo, depois que eu entrei para a escola e depois que eu entrei para o convento, eu achava que espiritualidade eu tinha que seguir uma forma. E agora, depois de idosa, eu estou deixando cair essas coisas, eu estou voltando para uma espiritualidade mais vital, né? E aí, quando eu sou desafiada, digamos, nesse momento, a dizer assim, e como é que fica para os imigrantes? Eu acho que especialmente as mulheres imigrantes, que eu tenho algum contato, eu acho que elas têm uma força vital para se virar na vida. Essa é a espiritualidade. Para buscar sua dignidade, essa é a sua espiritualidade. Para encontrar meios de se promover, de encontrar pessoas, de lutar por seus direitos, não só os seus direitos no Brasil, mas seus direitos de cidadã da terra. Então, a espiritualidade é essa base vital que está em nós. A espiritualidade é essa força que nos anima muito mais do que os catecismos que nós recebemos. Mas, ao falar de catecismos, eu quero resgatar menos as teorias e quero resgatar a ética dos evangelhos, que essa ética, sim, essa ética que acentua a partilha entre os povos, a partilha da nossa casa. Ninguém é proprietário da terra, a terra é casa comum, como nós temos dito, e então a tradição do Evangelho me ensina, como outras tradições também, eu posso verificar essas tradições também no mundo budista, no mundo afro-brasileiro, no mundo das diferentes religiões indígenas, como essa dimensão ética da partilha do pão, da partilha dos bens, do cuidado uns com os outros, ela é uma constante. E é aí que eu resgato também a espiritualidade do Evangelho, a espiritualidade cristã, centrada nessa ética do cuidado de uns
dos outros, umas das outras. E nessa linha, sermos capazes de ir além das teorias que nos impuseram, além das culpas que nos impuseram, além dos sistemas de perfeição que ainda nos impõem, que ainda nos divide, além dos protocolos que criam separações. Então, encontrar esse fundo comum, que eu chamaria assim, o fundo ético comum, que é fruto, é fruto da humanidade, não é privilégio de um povo e nem de uma religião. E esse fundo comum a gente encontra em todas as crenças, em todos os povos. E nesse momento de pandemia, é essa força comum que nós temos que resgatar para além das divisões que as religiões nos impuseram e ainda nos impõem. Então, eu acho que quando eu sublinho a dimensão ética, eu quero dizer assim que a dimensão ética, para mim, é uma dimensão vital. Vital quer dizer também espiritual. E quando eu uso a palavra espiritual, eu estou dizendo assim, é algo dentro de mim, é algo dentro de nós. É espiritual porque é do nosso interior, é do nosso coração, é um apelo que eu não posso deixar cair, mesmo que eu não faça nada, mas o pobre na rua me provoca. Mesmo que eu não faça nada, ver a quantidade de pessoas que morrem num barco no mar Mediterrâneo me choca, me provoca, quer dizer, me cria problema. Esse problema, para mim, é espiritual, ou seja, é dentro de mim que eu não posso dizer, deixa eles se virarem como queiram. Não dá. Então, é nessa linha que eu acho que existe um fundo espiritual comum da humanidade, aberta aos problemas, às dores da humanidade, né? Eu lembro da Mercedes Sosa, já várias vezes me vem isso ao espírito, quando ela canta «Solo pido a Dios que el dolor del otro no me sea indiferente», quer dizer, o fundo da nossa espiritualidade também é que a dor do outro não me seja indiferente. E quando a dor do outro não me é indiferente, eu sinto forças. Essa dor, ela provoca força, ela não provoca apenas dor, ela provoca energia para que nós estejamos juntas, nos dando as mãos para saber o que a gente pode fazer. Então, eu estou olhando, eu tenho que terminar, eu gostaria de terminar dizendo assim que vida e espiritualidade é uma coisa só. Muita gente separa, como as religiões separam, vão falar a espiritualidade budista, a espiritualidade cristã, mas essas separações formais, elas não nutrem a nossa vida. O que nutre a nossa vida é aquilo que é comum, aquele passo que eu posso dar em comum, porque eu sei que a outra mulher na minha frente é tão humana quanto eu, o outro homem na minha frente, caído ou não caído, é tão humano quanto eu, e com certeza deve entender, deve sentir as mesmas coisas que eu, porque ele, ela, eles, elas, todos nós participamos do processo de evolução dos seres humanos, e esse processo de evolução inscreveu em nós essa atração pelo outro, essa proximidade do outro, e isso é aquilo que deveria, a meu ver, nutrir a espiritualidade dos imigrantes e dos não imigrantes, ou dos imigrantes de agora e dos imigrantes velhos, ou dos imigrantes que viveram o contexto da imigração e que sofreram
repúdio, desprezo porque eram imigrantes. E agora, esses novos que nos chegam e a gente tem que acolher como parte da humanidade que somos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Ivone. Sempre com essa sabedoria, com essas altas reflexões que nos ajudam a pensar na vida e, sobretudo, neste assunto como essa imigração e as espiritualidades, não é? Como você vai apontando, de fato, reflexões interessantíssimas sobre tirar esse campo da espiritualidade somente das religiões. Para mim fica isso, não? Bebemos de outras fontes, temos outras fontes também importantes, não é? Muito, muito interessante. E só para lembrar as pessoas que nos estão assistindo que podem também ajudar com suas perguntas para nossas convidadas, não é? Aqui. Temos muitas pessoas escutando do Brasil inteiro, de Acre, de Recife, do Ceará, de Portugal, de Honduras, também que nos estão assistindo. Bom, agora apareceu nossa terceira convidada, a Mirlene do Haiti, não é? E Mirlene, só uma apresentação rápida, aí depois da tua apresentação eu passo a palavra para a Giovana, e aí depois da Giovana aí você falaria já mais concretamente sobre o assunto que estamos falando. Então, somente para escutar a tua querida voz. Uma apresentação. Tá bom. Sim. Tá. Boa noite, pessoal. Sou Mirlene. Eu estou feliz em participar deste programa. Sou casada. Eu tenho 2 filhos. Sou líder da igreja e sou enfermeira também. Estou aqui no Brasil já há 2 anos. Obrigada. Obrigada, Mirlene. Bom, agora vamos escutar a Giovana, nossa querida Giovana Moya, da Bolívia e coordenadora da equipe de base Warmis. Warmis em Quichua, Giovana, que significa mulher. Sim, Warmis seria mulher e realmente seria Warmis Cuna para falar mulheres, mas Warmis é como mais coloquial e terminamos colocando Warmis. Giovana, então, com você a palavra. Tá bom. Giovana, então, com você a palavra. Tá, obrigada. Uma coisa que acho que é importante resgatar, não? Antes de começar, é falar que eu sou humanista, né? E o humanismo é um movimento, não, que propõe a transformação pessoal e social, uma corrente ideológica que nasce na Argentina, e que essa corrente ideológica me ajudou a reconciliar-me um pouquinho, não, porque as marcas, as feridas da colonização também são essa contradição, não, entre o que seria o catolicismo, que foi com os espanhóis, não, na Bolívia, e nossas práticas ancestrais, que aunque tiveram um sincretismo, também sempre levantavam, ou em minha experiência, levantavam um sentimento de contradição em alguns momentos. E ao encontrar o movimento humanista e estudar a obra, não, de Silo, que foi o fundador dessa corrente ideológica, este argentino, me ajudou a ter mais ferramentas para poder integrar, não, essa paisagem de formação, porque efetivamente cresci entre ritos, não, para a Pachamama, coas, ofrendas, não, muito copresente, não, esse agradecimento à Mãe Terra, às virgens, não, acho que talvez por essa associação da Pachamama, com essa figura feminina muito forte para nós, e acho que isso também foi fundamental em minha experiência como imigrante, porque realmente a experiência de migrar